खुल गया आसमां का रास्ता देखो खुल गया मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया रोशन हुई सारी जमीन जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन कोई अब है कहाँ धूप है झम से बिखर तू है नदी ओ बेखबर बह चल कहीं उड़ चल कहीं दिल खुश जहां Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Maicon. E eu sou Dami. Gente, estamos muito felizes porque essa é a segunda parte da série... Qual que é a série? Minha História. Exatamente. E essa série que está sendo um sucesso, pelo menos foi o que um amigo falou, né? Vamos ver se vai ser mesmo, né? E tipo assim, o objetivo é ajudar mais e mais pessoas que passam pela mesma dificuldade. Não se esqueça de inscrever, já falar logo agora, porque no final vocês não vão ver. Não se esqueça de inscrever, de ativar o sininho, de dar o like, que ajuda muito a divulgação do nosso canal. E agora a gente vai falar sobre o que passou, né, no último capítulo. Bom, no último capítulo a gente fez um pequeno resumo, né, da nossa história. E nós falamos que a partir de agora a gente ia começar a contar realmente a história de como tudo se passou, né, na vida Realmente. do Maicon. E aí eu trouxe aqui umas perguntinhas para você, meu jovem. Não, vai ser um quiz. Bom, a primeira pergunta foi comentado aqui que você esteve numa escola e mudou de escola, mas a gente vai falar agora somente sobre a primeira escola, que foi onde que tudo começou, né? Quanto tempo você ficava nessa escola, Maicon? Nossa, que eu me lembro era o dia todo, hein? Era o dia todo. Nossa, era o dia todo. O Maicon saía 5 horas da manhã aqui, nós moramos em área rural, e vinha uma van buscar, né, os alunos que moram aqui, e saía recolhendo os alunos aí, né, pelas áreas rurais, e levavam até a escola. A aula era o dia todo, né? Horário integral. E aí essa van começava a devolver as crianças em suas casas e o Maicon era o último a chegar em casa. Isso quando a van não quebrava, aí mãe e pai tinham que buscar, né? Mas isso é detalhe. Quebrava muito. Quebrava muito. Bom, e nesse período em que ele ficava fora, eu sentia muita falta dele, né? Porque ia ele... o irmão e o primo. E como que era lá na escola? Como que seus amigos te tratavam? Você gostava dessa escola? Fala aí pro povo. Gente, a melhor hora é a hora de ir embora. Porque, sinceramente, tipo, a escola é uma escola, tipo assim, normal, uma escola boa até, só que as pessoas não conseguiam entender, não tinha como entender realmente como que era um T-Selexo, principalmente naquele tempo. Nós estamos falando de quantos anos mesmo? Mais de 15 anos atrás, né? É tempo demais. Então, lá, as crianças gostavam de brincar com você? Não. Para as crianças brincar comigo, praticamente tinha que pedir para a professora me colocar lá dentro, porque senão não tinha como, não tinha jeito. E também... tem um porquê, né, que as crianças não gostavam de brincar com o Maicon. Nós sabemos que os disléxicos são assim, um pouco meio desastrado, um pouco meio estovado, né? Nossa. E os meninos
gostavam muito de jogar bola, mas na hora de chutar a bola, o Maicon mirava a bola e chutava a canela do colega. Aí ficava complicado, né, filho? Não tinha como evitar, né? Então era assim uma coisa muito triste, porque não que ele quisesse fazer isso, mas ele fazia, né? Fazia parte dele. E as crianças não entendiam isso, e por isso acabava excluindo o Maicon das brincadeiras. E como ele falou, ele tinha que pedir para a professora para dar ordem para os meninos deixar Pra que deixar. ele brincasse. Muito Nossa. chato, né? Imagina a humilhação, né? Os meninos reclamando, não querendo deixar brincar. Mas graças a Deus, né, teve uma história muito bonita que aconteceu, que a gente vai deixar para depois, né? Sério? Sério. Faz conta isso mesmo, Deus? Vamos esconder. Nossa, Sabe gente. por quê? Porque foi uma história tão perfeita, tão maravilhosa, que eu acho que merece um vídeo só para essa história. Como que Michael foi para outra escola. Nossa, Né? isso fez toda a diferença na minha vida. Total e absoluta. Então, por mais que nessa primeira escola os professores se esforçassem, a direção se esforçasse, quisesse o melhor, nós entendemos que naquele momento, né, aquela escola não estava preparada para atender o Maicon nas suas dificuldades, né? E isso, gente, lembrando que é 15 anos atrás, isso é muito tempo, hoje alguma coisa já mudou. Mas hoje a gente vê que até mesmo nos nossos tempos, algumas escolas também não estão preparadas. Bom, mas essa história, né, de como o Maicon mudou de escola, o que aconteceu, Nossa. vai ser um vídeo especial. Então, eu digo que foi assim, o antes e o depois Realmente. da vida acadêmica, né, do Maicon, né? Foi de extrema importância essa mudança de escola. Bom, e agora como que foi na nova escola? Gente, sinceramente, eu fiquei muito feliz. Tipo. Espera aí, qual que foi a pergunta mesmo? Como que foi a nova escola? Nova escola? Nossa, foi tudo, tipo, foi excelente. E a história? Você vai contar? Vai não? Não vou contar a história agora. Não vai contar hoje? Não. Não vai contar como eu consegui? Não, ainda não. No próximo. No próximo. Tá, Ok. a adaptação dessa nova escola. Nossa, a adaptação foi tipo assim, igual a outra escola, eles também não estavam preparados, porque isso era uma coisa nova. Só que lá, eles abriram a porta e começaram a estudar, começaram a entender, fizeram prova oral comigo, coisa que me ajudou muito. Infelizmente, eu não posso falar. Na verdade, vou falar o nome dela é Júlia, que fazia a prova oral comigo. E tinha outra pessoa que escrevia minha agenda e foi excelente a adaptação. Isso mesmo. Como ele não conseguia escrever, né? Já estava no 5º ano quando ele mudou de escola, ele não conseguia escrever, a letra era péssima porque ele tinha disgrafia, ele tinha desortografia. Desfazia a voz. Afasia. Afasia. Então, tipo assim, foi muito complicado, porque eu não sabia o que Maicon tinha que fazer de lição de casa. Não tinha nada registrado. Aí, quando ele conseguia escrever lá o número da página, ele esquecia de colocar a matéria. Quando ele colocava a matéria, ele esquecia de colocar o número da atividade que tinha que ser realizada. E nem a Tata, né? A Tata tá... E ficava muito complicada. Se hoje era dia, faz de conta, 18 de abril, ele escrevia lá no dia 25 de dezembro. Aí ficava muito complicado para mim encontrar o dia de hoje e da agenda, né? Às vezes hoje era dia 18 de abril e ele escrevia lá no dia 2 de fevereiro. Então, ele não conseguia colocar as escritas no dia certo e ele também não conseguia registrar a escrita de uma forma que desse pra gente entender completa. E quando ele finalmente escrevia alguma coisa, ninguém conseguia decifrar. A letra era terrível. E ele falava assim, mãe, às vezes ele escrevia algumas, como que chama? As atividades que a professora dava. Estareu. Não, mas
ditado, não, ajuda aí, redação. Ele fazia uma redação bem legal, né? Às vezes ele até conseguia escrever uma página todinha do caderno, e ele falava assim, mãe, escreve uma história muito legal. Aí eu, nossa, que beleza! Lê a história. Ah, mãe, eu não sei, lê pra mim. Quando eu pegava, ai, gente, mas dava uma tristeza, porque era simplesmente garrancho. Não dava pra entender nada. E assim, deu sequência às escritas dele cada vez, assim, bem confusas. E ele não conseguia escrever na agenda. Eu já falei da agenda? Alô? E a letra era um garrancho, eu não conseguia entender o que ele fazia, por mais que eu quisesse, sabe? O meu sonho de consumo era ter um caderninho do meu filho escrito. Não precisava ser perfeito, mas assim, com pergunta, resposta, com a data do dia, sabe? Então, se o seu filho, a sua filha, escreve a data do dia direitinho, o título da lição de hoje, fica feliz, porque eu nunca tive esse privilégio. Mas a gente depois descobriu, né, na nova escola, a professora descobriu que enquanto que ela explicava a matéria, escrevia no quadro e os alunos copiavam, o Mike começava a desenhar, distrair. E aí teve um dia que ela falou assim, não, mas não é possível, enquanto tá todo mundo copiando, o Mike tá desenhando, enquanto que eu tô explicando, o Mike tá desenhando, isso não vai ficar assim. Eu vou fazer umas perguntas para ele no final da aula. Quando ela fez as perguntas sobre a matéria que estava sendo explicada, para surpresa dela, o Maico conseguiu responder todas as questões. E ela ficou, então é assim, quando ele escreve, ele não sabe o que escreveu. E quando ele desenha, ele entende tudo que eu estou explicando. É porque eu estava desenhando, mas estava conseguindo escutar lá. Se eu prestar atenção, focar só em uma coisa, não adianta para mim, eu não consigo. Tanto é que muitas vezes, na hora de fazer a lição, eu colocava ele na mesa, tirava tudo que tinha na mesa, tudo que pudesse distrair, e aí eu colocava ele para estudar. E aí, quando eu ia olhar, o Michael estava dormindo. E eu acordava, filho, vamos fazer a lição, por favor, faz a lição, você precisa fazer a lição. E aí, ele estudava junto com ele, e quando eu ia olhar, Michael dormindo de novo. E aí, depois a gente foi descobrir, porque a mente dele ficava muito cansada e esse era um processo natural ele acabava dormindo. Então, como eu falei pra vocês, desde pequenininho ele nunca gostou de dormir, então eu achava aquilo muito estranho, muito mesmo. E eu fazia de tudo para ele fazer as lições, as tarefas de casa. Eu oferecia dinheiro, eu colocava o dinheiro ali na mesa e eu falava assim, olha filhos, quando você terminar de fazer a lição, você pode pegar esse dinheiro e pode ir lá na vendinha comprar doce, salgado, alguma coisa, né, que criança gosta. E aí, mesmo ele estando ali, observando o dinheiro, ele sabia que ele podia pegar para brincar, mesmo assim, ele não conseguia fazer a lição. Então eu falei assim, de jeito nenhum, isso não pode ser normal, não é comum. Isso sem contar que ele ficava a tarde todinha sentada naquela cadeira tentando concluir a lição. E quando chegava a noite eu estava frustrada, ele estava cansado, frustrado. Às vezes escrevia só uma frase assim. E quando ele escrevia, ele não conseguia ler, era uma confusão total. Às vezes a professora passava um trabalho, como nós não tínhamos acesso à internet aqui, né, que estamos na área rural, eu me deslocava, andava 3,5 km, pegava um ônibus, aí andava de ônibus mais 15 km até Teoflotone, chegava numa lan house, pesquisava tudo sobre aquele assunto da lição, colocava no pendrive, trazia para casa, colocava no computador para ele fazer o trabalho. Aí, como ele não conseguia ler, eu ia falando assim, ele conseguia ler, porém pouco. Ele ia fazendo as pequenas partes, né? Ele lia pequenas partes e ele ia colocando ali, copiar, colar, ia colocando ali, fazendo uma sequência. Quando ele fazia tudo, né? O que ele conseguia, eu ia lá junto com ele, começava a ler e eu falava assim, e aqui, isso aqui tem alguma coisa a ver com o que a professora pediu? Sim, então deixa. Isso aqui tem? Não, deleta.
E assim a gente ia fazendo, até quando chegava, concluía o trabalho, e aí eu estudava bastante com ele, né, porque a professora ia cobrar de forma oral, então ele tinha que saber, né, o que tinha ali, qual era o conteúdo daquele trabalho, já que ele não dava conta de ler tudo. É tipo assim, ele sabe ler, né? Hoje ele já consegue ler bem, só que ele não consegue ler Graças a Deus. muito. Ele não consegue ler muito. Quem lê muito pra ele é quem? Ok. O leitor de PDF. Ah, com certeza. Então ele usa muito o leitor de Muito. PDF, né? E tá até uma dica para vocês, né, que tem dificuldade aí com a leitura, usa e abusa Tu leitor. isso da tecnologia, né? Usa o leitor de PDF, ele já conseguiu ler muitos e muitos livros assim. E Audiobook também é muito bom. videoaulas, né? E essas coisas assim que você escuta, que você vê, isso é muito, muito legal, né? Traz muito conhecimento e não cansa tanto quanto pegar um livro e começar a ler. Tem até uma configuração também no celular da Samsung. Ele que você consegue selecionar um texto que você quer e ele mesmo lê para você. Isso eu uso muito também. Então o Mike foi aprendendo mecanismos que o ajudasse a superar essas limitações que ele tinha, né, e ainda tem. Bom, agora eu gostaria de contar para vocês uma coisa que foi muito legal. Como eu já contei sobre o trabalho que dava para fazer um trabalho da escola, Nossa. certo dia ele chegou e falou assim: mãe, eu preciso fazer um trabalho sobre o rio Nilo? Eufrates. Eufrates? Nilo? Rio Nilo. Aí o Rio Nilo, nossa, eu já ouvi sobre o Rio Nilo em algum lugar, tá lá na história da Bíblia tem sobre o Rio Nilo. Aí, beleza, então vamos embora pesquisar sobre o Rio Nilo. Nossa. Andei 3,5 km, peguei o ônibus, andei mais 15, fui lá na Lan House, pesquisei, trouxe tudo. Aí ele começou ali, né, montar o trabalho dele, eu fui, li bastante, a gente selecionou, pegou algumas imagens, preparou tudo. Perfeito, trabalho perfeito. Depois, Michael leva o trabalho para a escola. E eu super ansiosa. E aí, deve ter ficado muito legal o trabalho, né? Trabalho prontinho, né? Prontinho, entregue, porque geralmente era assim. Ele até conseguia fazer, né? Com muita ajuda. Mas no dia de levar, Atrasava. esquecia de levar o trabalho. Não, O que era mais muito bom. acontecia era isso. Eu entregar depois que todo mundo já entregou. Quando não esquecia o trabalho, esquecia a agenda. Às vezes, quando lembrava da agenda, esquecia os livros. Quando lembrava dos livros, esquecia os cadernos. Quando lembrava dos cadernos, esquecia as canetas. Nossa, era uma confusão. Sempre tinha que esquecer alguma coisa. Então, eu tinha que ficar na cola o tempo todo. Você está levando caderno, está levando livro? Você trocou os livros para as aulas de hoje? Então, era aquela confusão muito grande, né? Porque... Quando era prova mesmo, gente, mãe que tinha que ir lá para saber que eu tinha que estudar, porque não tinha material nenhum no meu caderno. Tinha só o livro lá, mas não sabia qual que era as páginas, então não tinha dado de nada mesmo. Naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, a gente nem tinha telefone, porque aqui é área rural, então... Nem internet, não? Não tinha nada, nós estávamos assim... totalmente isolados, então eu tinha que me deslocar e ir pessoalmente até a escola para pegar alguma informação. Bom, e aí filha, aí o que aconteceu? Que nota você tirou lá no trabalho do Rio Nilo? E ele chegou todo triste. Filha, a professora viu o seu trabalho? Uhum. E aí, que nota que você tirou? Sabe, eu estava tão ansiosa. Porque toda nota que ele tirava para mim era muito importante. Parecia que era eu que estava estudando e parecia que a nota era minha. Então eu queria saber, eu ficava muito angustiada, querendo saber se ele estava indo bem, como que estava. Aí ele falou assim: mãe, não era o Rio Nilo, o trabalho era sobre o Rio Amazonas. Esse era o Maico, essa é só uma parte da história do Maico. Ai, gente. Então com essa a gente despede. Foi muito bom gravar mais um vídeo para vocês hoje, contando um pouco da minha história. E o que vai ter no próximo? Vai revelar a nova escola que eu fui? Ah, tá. A gente vai revelar, sim, como que Mike foi parar na nova escola.